ler o versículo final do capítulo 2, e aí entraremos no capítulo 3 e vamos até o versículo 7. Certo? Versículo 5. Então, Malaquias capítulo 2, 17, e aí vamos até o versículo 5 do capítulo 3. Eu esqueci os óculos. Está tudo embaçado ali, mas vamos lá, está dando para identificar, né? Sabe quando eu sabia que eu falei tá grande e a igreja presidiu. Então diz assim a palavra do Senhor: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo olivos e como potássio nos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e prata. Eles darão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário da jornaleira e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos fazer mais uma oração pedindo a graça do Senhor e a iluminação para esse momento de meditação da sua palavra. Oremos. Senhor, mais uma vez, invocamos e elevamos as nossas vozes aqui em oração e te pedimos, ó Pai, neste momento de meditação da tua palavra, que a igreja tenha uma devida atenção a ela neste momento, respeito e reverência, e que de fato o Senhor possa estar me usando e falando ao teu povo aqui, neste momento. Tudo, ó Pai, tão somente é para a edificação da igreja e para a glória do teu santo nome. Amém. Então, irmãos, nós vimos na última pregação, ainda no capítulo 2, e estamos encerrando o capítulo 2 hoje, entrando no capítulo 3, que Deus, ele não aceita culto de violador da sua aliança. Então, não adianta você estar enchendo aí a boca de Deus, chamando Deus de Senhor. O próprio Jesus fala isso com outras palavras lá, no capítulo 7 de Mateus, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele chegou até a falar para os fariseus que os fariseus o honravam com os lábios, citando o profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração não está distante de Deus. Então você pode estar aqui louvando a Deus, naquela coisa bonita, mas o seu coração não está com o Senhor. Isso é grave. Então Deus não aceita culto de violador da aliança. Então, nós cremos na graça, somos salvos pela graça. Não é as obras nossas que irão nos salvar. Não há nenhuma medida de que possamos estar cooperando com Deus. Não é uma medida de cooperação com a nossa salvação. A salvação é totalmente graça de Deus. Seja qual for o seu pecado, seja quem foi você no passado, aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a salvação é pela graça. Só que aqueles que são alcançados pela graça recebem de Deus o Espírito Santo para ser agradável a Ele. Nós somos predestinados para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante da sua glória. Então, o crente, ele tem que ter sido pela santificação, pela comunhão com Deus. Então, você não pode estar vindo para a igreja todo desmantelado, né? Para o culto, brigado,
com intriga, com mágoa no coração, em adultério, em fornicação, né? Cheio de bronca, cheio de mau testemunho, e está aqui, louvando a Deus. Então, esse foi o problema dos sacerdotes, que eram corruptos, se queixavam ainda de Deus, E ainda prestavam culto a Deus, que tem aquele que engana, né? Na igreja ele faz tudo direitinho. Aqui, os sacerdotes, eles faziam tudo errado no dia a dia, e ainda prestavam culto mal feito ao Senhor. Levando cabra cega, boi aleijado, dando as piores coisas para Deus, dando o pior para Deus. E a gente estava aqui que nós temos que dar o melhor mesmo, né? Temos que dar o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas canções, toda a nossa vida. Por isso Deus falou que aquele que tem que amar Ele acima de todas as coisas, com todas as suas forças. Né? Amar Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Amar a Deus mais do que o pai, a mãe, os bens. É isso que você tem que fazer. E aí os sacerdotes estavam dando a Deus resto da pessoa. E a gente faz isso. A nossa causa, a gente falou aqui, né? A gente não está fazendo cabra cega, que acabou, né? Esse sistema de culto com animais acabou. Mas quando você chega atrasado, canta de todo jeito, né? É irreverente no momento da adoração, você está dando a Deus cabra cega. Ou quando você vem um domingo sempre do culto e 10 domingos não. Deus não é prioridade. Eu estou falando aqui de pessoas que têm dificuldade com saúde, dificuldade de deslocamento, né? Tem pessoas que não podem ir para o culto. Existe justificativa legítima. Problema de saúde, trabalho, pessoas que trabalham de plantão, né? Mas a pessoa está em casa e falta para ficar em casa. Está doente. Falta para ficar assistindo televisão, né? Falta para ficar vendo coisas simples. Em pleno dia do Senhor. E aí Deus não aceita culto de violador da aliança. Aí a gente viu aqui também, né, aplicando com outros textos, que Jesus falou que se você tiver de mal com o irmão, antes de você deixar a oferta aqui, vai ser considerado um irmão. É a mesma coisa que Deus está dizendo aqui em Malaquias. Pedro chega a dizer que se tem alguém, um casado, estão brigados, de mão do outro, ou se o marido está maltratando a mulher, ou a mulher está maltratando o marido, Pedro é bem claro, dizendo que Deus não aceita a oração dessa pessoa, nem o culto. Essa pessoa tem que se consertar, tem que resolver o seu problema. Então não se engane, fazendo maldade por aí, fazendo o que não presta, e vindo aqui dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e em casa, né? Você é gente do mal. E aí é a abominação a Deus. Gente que se desprende e vive como ímpio. Vive fazendo maldade. É uma abominação, isso tem que ver. É melhor você ser logo do mal. É logo ser gente da maldade. Vai logo pro mundo, se você é assim, que lá é o seu lugar. Então, aqui, né, vimos isso no último domingo e os violadores da aliança, os sacerdotes, ainda dizia que enfadar o Senhor com essas palavras. Ele estava enfadando a Deus, Deus já estava cansado deles. Veja o que ele dizia, Deus já estava cansado dessa gente que estava prestando um mau culto, não estava vivendo a palavra, estava com tédio de Deus. E vocês enfadam a Deus, o profeta está dizendo. Mas nós enfadamos a Deus a quê? Veja o pensamento dele, qualquer quem faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. O que é que ele quer dizer aqui? O Senhor está abençoando os ímpios. É tanto ímpio aí, próspero, rico. Eu conheço pessoas de outras cidades que são pagãos, adoradores de deuses falsos, cheios de riquezas, cheios de saúde. Estão bem, não tem nada, eles têm nem preocupação no dia da manhã com a vida financeira deles. O Senhor ama essas pessoas, não é a gente não, a gente está na desgraça. A gente já veio da Babilônia quebrado, tem que reconstruir a cidade, faltando muita coisa ainda para nós avançarmos. O Senhor está conosco? Não. O Senhor está com o Neymar, né? Ele não mostra um indício, assim, um indício que é um cristão, que ele está prosperando. É noitadas e mais noitadas, né? Navios enormes, luxuosos, carros caros, caríssimos. Mas não é uma pessoa compromissada com a aliança, com Deus, com o Evangelho. O Senhor ama essas pessoas aí.
esses políticos que estão no governo, tendo milhões na conta, e tudo vai bem para eles. Até são pegos na corrupção, mas são soltos, e vem mais dinheiro ainda para o bolso deles. Então eles começaram a me dizer assim, Deus só está com quem prospera. Independente de quem seja. Pode ser o incrédulo, o ateu, a pessoa mais pervertida, mas ele prospera porque essa pessoa, Deus está com ela. É com essa pessoa que Deus está, e não com a gente. Nós estamos aqui, é doença, é falta de dinheiro, é as coisas emperrando, tudo vai mal conosco. Aí Deus fala aqui que eles estavam enfadando a Deus com esses questionamentos. Que aqui é a síndrome de Asaf. Asaf, capítulo 73. Que Asaf chegou a ficar para baixo, triste e desanimado com as coisas de Deus. Porque ele via que os ímpios, independente de serem crentes, não estavam nem para Deus, prosperavam. Então, para que eu tenho que ir para a igreja? Eles vão dizer que inútil é servir a Deus. Não vale a pena seguir a Deus, não. Você está aí, não sai do lugar financeiramente, não prospera. Se vocês são amaldiçoados, não? Vocês são amaldiçoados. Tem gente aí que blasfema de Deus, tira onda, né? Caçoa dos cristãos. E dinheiro na mão dele, ó, não é problema. Deus está com essas pessoas. Isso é sinal que essas pessoas, independente de quem elas sejam, independente da crença dela, da vida dela, se está em promiscuidade ou não, Deus está com essas pessoas. Nós somos os miseráveis. Alma amaldiçoada. Então, esse raciocínio que pegou o pensamento de Asaf e Davi no Salmo 37, Salmo 73, só trocar o número talvez na frente, 37. Davi fala da mesma questão. Ele não tem inveja dos maus que prosperam. Não tem inveja. Davi vai dizer. Porque o salmista do Salmo 73 da Asaf, ele vai dizer que a prosperidade não é só para o justo não aqui na terra. Os céus é o céu do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O ser humano, ele tem o direito de trabalhar e conquistar as coisas, independente se ele é justo ou se não é. Deus pode permitir que o ímpio prospere sim, e que quem não é ímpio e é justo não prospere. E por que Deus permite que muitas vezes o justo não prospere aqui? Porque o nosso foco não é aqui. Deus quer ensinar isso a nós. Calvino ele trabalha muito isso no seu material teológico. Calvino é a tese dele, né? Uma tese que é bíblica, que Deus ele acha melhor não fazer você prosperar, para que você foque no céu. O seu tesouro é no céu. A sua vida de riqueza é no céu. A sua herança é Deus. E para você ter esse vislumbre de que é Deus que é a minha herança, a minha riqueza, muitas das vezes é necessário que você passe privações. E que você não tenha sorte no dinheiro. Porque o plano de Deus para você não é mais aqui na terra. Amaldiçoado. Não é o plano de Deus. Ele quer que você tenha o necessário, é claro. Ele não vai, né? E o Paulo até diz, se você estiver comendo, estiver se vestindo, se contente com isso. Se contente. Não do Senhor de riqueza. Paulo até condena os crentes que querem, né? Aqueles que querem ficar ricos, Paulo até condena isso. Seja rico de boas obras, seja rico de piedade, seja rico, né? De Deus. Porque a nossa recompensa, a nossa vida não é aqui, meu filho. E aí, o pessoal aqui de Malaquias estavam criando uma relação com Deus na mente dele de barganha. Eu sirvo a Deus para prosperar. Isso é um pensamento pagão. Eu tenho que ir para a igreja para Deus me curar, para Deus me dar saúde. Eu tenho que ir para a igreja para Deus tirar demônio da minha casa. Eu tenho que ir para a igreja para Deus abrir porta de emprego, amarrar o tranca-rua. Porque tu vai dizer assim, né? Tem irmão aí que acha que tem um tranca-rua, né? O irmão não consegue um emprego bom, só vive nisso. Quanto mais vai para a igreja, é pouco dinheiro. A gente tem que amarrar esse tranca-rua. Então vem aqui para a minha igreja, que a gente vai amarrar esse tranca-rua. Nós estamos aqui com uma vassoura
que a gente vai ungir, vai pedir a bênção, essa vassoura aqui, ela vai estar cheia do Espírito Santo, você vai levar para sua casa e vai varrer sua casa com essa vassoura. Durante 7 dias, todo tranca-rua que tiver na sua casa vai sair. Agora tem um porém, essa vassoura, ela só vai ter efeito se você fizer um voto com Deus de R$ 500. Você traga os R$ 500 no seu coração, traga a vassoura, né? Leva a vassoura. Se você levar a vassoura e usar os 500, aí o tranca-rua vai vir de você. E os 500 de Deus, meu irmão? Para eu poder sair daqui da sua casa e tirar todo esse azar, né? Você tem que dar os 500 lá. E aí muita gente está acreditando nisso, né? Aí você vai ver aí, né? Pessoas saindo das igrejas com vassouras na mão para poder tirar o azar financeiro de dentro de casa, né? E aí esse povo aqui, se tivesse uma igreja dessa na época deles, é bem capaz deles irem para lá, né? A dizer assim, ó, tem alguma coisa errada, né? Porque quem está prosperando são os simples, né? E a gente não prospera. Então é muito servir a Deus. Por quê? Porque eles tinham mesmo uma relação pagã. Porque os pagãos, o que eles fazem? Qual é a relação dos pagãos com os deuses? Eu vou levar uma oferenda aos deuses, para os deuses mandar chuva, mandar fertilidade, mandar, né, as bênçãos. E aí eles têm essa relação de barganha, de troca com Deus. Mas a terra, irmãos, é de todo mundo. Todo mundo está sujeito a crescer, se for caso, se Deus quiser. Deus tem tanto rico pobre, como tem justo rico. Isso é relativo. Tem tantos, né, justos pobres, como tem ímpios riquíssimos. E você vê mais que os ímpios são os mais que prosperam. Por quê? Porque o reino deles é aqui. O céu deles é aqui. E aí as árvores dizem o seguinte. As árvores dizem que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios. É como se estivesse cevando um boi. O que é que sai um boi para comer lá na frente? É muita comida para ele, né? Comida, deixa ele bem bonitinho para lá na frente abater ele. Azar que diz que Deus está fazendo isso com os ímpios, dando mais corda a eles, deixando eles se perderem nessa prosperidade, achando que Deus está aprovando eles. Eles fazendo maldade e tudo dando certo, né? Financeiramente. Para lá na frente, eles veem resultados com pobre. Porque eles são ricos aqui, mas não tem nenhuma riqueza espiritual. Não são ricos diante de Deus. Tu disse no teu coração, rico sou e de nada tenho falta. Mas não sabes que és miserável, pobre, cego e nu, né? João falando, né? Deus falando para João no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a igreja do lado céu. Então tem gente que são ricas para si mesmo, mas são ricos para com Deus. E Jesus fala isso. Jesus fala isso. Ele disse que em uma de suas parábolas lá no Evangelho de Lucas, que o certo homem prosperou tanto, ficou tão rico, ele disse, não vou trabalhar mais não, agora só sombra e água fresca. Né? O celeiro dele estava já abarrotado de trigo, de riqueza. Não vou nem mais trabalhar, só vou agora comer e folgar. Aí Jesus fala, essa noite perderão a tua alma. Porque, irmão, nada que a gente tem aqui é nosso mesmo. Aí você fica lá, né, eu vim para sua casa, que eu construí, morre, acabou. Todo mundo vai se desfazer das suas coisas. Vai? Todo mundo vai se desfazer das suas coisas. Vai dar o seu sapato, vai dar, né? Vai dar suas camisas para quem, né? Mas tudo muda, tudo vai ser desfeito. Você não leva nada para o caixão. Paulo diz, o que nós trouxemos desse mundo? Nada levaremos. E aí Jesus fala que tem muita gente que é rica, mas não para poder. São pobres espirituais, que adiantam ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui esse povo estava enfadando a Deus com esse tipo de pensamento. Não pense assim, não, irmãos. Se você está passando por uma dificuldade, olha a Deus. Deus é com você. E se conforme. Não ambicione riqueza, não ambicione coisas altas, não. Tenha o espírito de Davi, se eu não me engano, né? Ele fala lá no Salmo 133, né? Ele fala no Salmo aqui, deixa eu corrigir no Salmo, se é Salmo mesmo, esse não usa o nome dele, foi? Né? Eu acho que não é o Salmo 133, não. É o Salmo 131. Davi fala assim, calma em Deus, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas. Esse é o servo de Deus. O servo de Deus não está à procura de grandes coisas. Ele se conforma com o que Deus está dando nele no momento. Ele tem que ter Deus. É claro que a gente luta, na igreja que a gente estuda, a gente faz curso. Isso não impede você lutar.
para ter uma vida melhorzinha aqui. Mas sabendo que o seu foco maior é a eternidade, é morar no céu. Pois a nossa pátria não é da terra. Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 13 de Hebreus diz que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa é a perspectiva do cristão. Então eu não ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas para mim. Ele vai dizer aqui que ele procura estar sossegado com Deus. Deus já é o tudo dele. O Senhor é meu pastor? Vocês entendem esse versículo que ele está dizendo? As pessoas, tem gente que interpreta assim: o Senhor é meu pastor, aí não vai me faltar saúde, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar carro, não vai me faltar casa, não vai me faltar alegria no casamento. Não é isso. Mas essa não é a realidade. É a realidade das pessoas. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, é o bastante. Já tenho tudo. Mesmo que eu não tenha, aí está o segredo, né? Mesmo que eu não tenha carro, casa, vivo de aluguel, mesmo que eu não tenha saúde, mesmo que eu tenha nascido sem as pernas. Tem gente, como uma pessoa que nasce sem as pernas, sem os braços, só um pouquinho. Tem gente assim, né? Pode enxergar Deus na vida dele. Eu sou amaldiçoado, né? Tem pessoas que se convertem nessa situação, né? Uma pessoa que nasce sem ver, cega, mas é cristã e serve a Deus sem a bênção de ver, nunca viu, nunca enxergou. Essa pessoa não é abençoada. Porque a nossa bênção mesmo, definitiva, está para o céu, está para além daqui, não é mais aqui. Não somos mais desse mundo. Isso é coisa do mundo, está mencionando riqueza, dinheiro. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do cristão. Então, voltando para Malaquias, o povo está ali falando a Deus com esse tipo de pensamento, né, pecaminoso. E às vezes são tentados, ele começa a passar por uma perda e fica olhando assim, o vizinho que não é crente, está prosperando, né? Poxa, aquele cara não é crente, é idólatra, está prosperando. Eu sou um crente fiel, estou num problema desse. É doença até mais horas, na família, é problema, é morte, é não sei o quê. O que está acontecendo? E aí, meus irmãos, sempre gosto de dizer aqui, né? Que se você não compreendeu o Evangelho, você pode estar entendendo o Evangelho errado. E Jesus Cristo é o exemplo maior. Jesus Cristo nasceu, teve muita alegria no céu. Vieram anjos. Veja que bênção os pastores. Os pastores vieram ver Jesus Cristo, porque anjos apareceram para os pastores. E os pastores eram vistos como pessoas sujas, né? Em Israel, eles tinham preconceito com pastores, porque cuidavam de cabra, de bode, e eles não eram bem quistos, não. E os anjos aparecem justamente esse pessoal desprezado. Os anjos, e dá o anúncio que nasceu o Salvador. Fala. Nasceu o Salvador. E aquele Salvador, meu irmão, nasce onde? Numa manjedoura, num local que coloca, não tinha nem um beijo para ele. Você fica aí reclamando, mas deve ter nascido talvez, né, num lugar confortável, bem cuidado. Jesus não tinha nem uma... Né, foi no estado, não tinha uma maternidade naquela época. Não tinha parteira, não tinha gente adequada. Nasceu num local onde ficam animais. Provavelmente eu colocava a comida de animal. E aquele menino ali é o destino de Cristo. Qual é o destino de Cristo? Não era de ser rico aqui na terra. Deus não destinou aquele menino, o Cristo, para ser rico aqui, para ser um rei aqui, para ser um político de, né, influência, de prosperidade, não. Aquele estava preparado para a pobreza. E para morrer de forma trágica. Qual é esse fim dele? Morrer com um criminoso nu pendurado numa cruz. Você sabia? Você já viu as figuras de Cristo na cruz? É com uma cueca, né? Uma tanguinha assim, comprido. Mas pesquisa. Aquilo ali é porque ninguém quer fazer uma imagem, né? Ele ficava completamente nu, pastelado para fora. E as pessoas deixavam a pessoa pendurada na cruz de todas as posições possíveis, horríveis. Né? Você vê aquela imagem assim, que é triste também. Mas veja como aquele menino que nasceu, com os anjos cantaram pelo nascimento dele, estava destinado a morrer desse jeito, como um criminoso, um amaldiçoado, que todo aquele que for pregado na cruz é maldito. Né? É maldito. Aí você quer ter vida melhor do que Cristo aqui. Se Deus, nem o próprio filho dele, teve regalinhos, e ainda morreu de uma forma miserável.
Então, Jesus só conquistou a glória depois que passou pelo sofrimento. Assim vai ser para nós também. O livro de Hebreus, capítulo 2, fala isso. Que para nós alcançarmos a coroa de glória, vamos ter também que passar pela vida difícil aqui, se for necessário. Se for, né, o plano de Deus. Então, não se iluda com essas pregações triunfalistas de que crente não adoece, de que crente não fica liso, de que crente tem que estar sempre positivo na vida dele, que isso é mentira de Satanás. Então, irmãos, aí o Senhor disse que qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. O que é isso? Por que você está dizendo isso? Não é? E é desse que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então está dizendo que Deus era injusto. O pastor Moisés, um pastor, né, fiel, está sempre fazendo trabalho na igreja. Tadinho, é pobre. Tem alguma coisa errada com esse pastor. Ele está acabando em pecado. Deve estar em pecado, não olha para ele. Que danado é isso? Né? Mas as pessoas pensam assim. Tem gente que pensa assim. Não é, meu Deus. Não é. A gente não pode entender muitas vezes a dinâmica de Deus, porque Deus prospera uns e não outros. Porque Deus prospera, né? Um ímpio que só faz maldade, Deus permite que ele prospere, e não um justo, reto, que busca a Deus, Deus permite que ele viva na pobreza dele. Mas, como eu disse, o nosso foco é o céu. E aí Deus diz assim: eu vou enviar meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Que mensageiro é esse? No capítulo 3 de Mateus, e se cumpriu, João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eis que eu fui preparado para preparar o caminho do Senhor. Isso aqui se cumpre João Batista. Deus está dizendo aqui: olha, as esperanças que vocês têm que colocar é nesse que virá. É salvação. A gente tem que se preocupar, irmãos, é com a salvação da nossa alma. Não é tanto com saúde. Se preocupe com a saúde. Cuide dela. Nossa. Tem gente que é negligente com a saúde, né? Mas se preocupe com a salvação da sua alma. Né? Em primeiro lugar. Não é em ganhar dinheiro. É com a salvação da sua alma. E Deus aqui: eu vou enviar esse mensageiro. Porque será o dele que o próprio Senhor virá ao seu templo. O templo que estava erguido se cumpriu com quem? Com Jesus Cristo. O Senhor a quem buscares, ele virá estar no seu templo. A quem vocês desejam, se é o fato que vocês desejam. Porque sempre é um remanescente que deseja a Deus de fato. Né? Esse Deus, esse que está falando aqui, o Cristo, o Senhor do templo, é o anjo da aliança. Deve fazer uma aliança. Toda a aliança que Deus fez com Abraão, toda a aliança que Deus fez com Israel e Moisés, ela converte para Cristo. Ele é o anjo da aliança. E ele ratifica essa aliança, né? Na Santa Ceia, quando ele institui a Santa Ceia. A nova aliança no sangue dele. Ele virá para o seu tempo. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui sim. Glória a Deus. A nossa salvação já veio. O anjo da aliança, o anjo do Senhor, ele já consumou a nossa redenção, a nossa riqueza, a nossa prosperidade. Ele já fez isso. Você é rico e não sabe. Você é próspero e não sabe. Você é a pessoa mais feliz do mundo e não está enxergando e vivendo isso. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? Veja que o Senhor vem ao seu tempo, mas aqui ele começa a falar da vida de Deus para Jesus. Porque Jesus ele voltará para julgar vivos e mortos. E nesse dia, quem vai suportar? É quem não está com ele. Quem é que vai suportar? É quem pôs a sua confiança em riqueza, em vez de Deus. É quem desejou mais os prazeres desse mundo do que desejou a Deus. Essas pessoas não suportarão a vinda de Deus. Que não se prepararam para receber o Senhor quando Ele voltar em glória. Porque esse Deus que veio e agora virá, Ele virá uma segunda vez com um fogo para queimar. Quem for de ouro vai ser purificado e vai prestar para Deus. Né? O ouro, né? Ele é purificado pelo fogo. Deus vai fazer o teste com fogo. Mas quem não for de Deus não vai suportar o fogo. Não vai subsistir diante da sua presença.
Quem não for de Deus, quem está aí no rico, né? Como aquele rico da história do rei Lázaro no capítulo 16 de Lucas. Quem tiver iludido como aquele rico que vivia a vida regalada, não é? Vivia a vida regalada, esplendidamente, sem faltar nada, festas e mais festas. Essa pessoa não vai suportar a vida de Deus. E na parábola do rei Lázaro, né? Havia um mendigo todo podre, cheio de ferida, comendo o lixo do rio. Já pensou na situação? A situação dessa pessoa, comendo lixo. Você já viu gente comendo lixo? Tem. E quando o rico estava lá, vivendo no luxo, faltava nada para ele, mas Jesus falou que ambos morreram. O rico morreu, né? Aí disse primeiro, morreu o mendigo. O mendigo que as pessoas acham que ele é amaldiçoado, que ele não tem Deus, não é? Que Deus não está com ele, que o sinal de Deus está com ele, que ele não prospera. Diz a palavra que quando o mendigo morreu, os anjos vieram e levaram ele para o paraíso, para perto de Abraão. E o rico que vivia uma vida regalada, de festa, de riqueza, morreu e foi para onde, meus irmãos? Vocês não sabem, foi para onde? O inferno. Como está vendo? Então é melhor ser pobre aqui, né? E ter a herança do céu do que ser rico aqui e não ter salvação. E se Deus não está te prosperando, louve a Ele por isso também. Não só louve a Deus só quando te abençoa na questão financeira, né? Louve a Deus no momento ruim e nos momentos bons. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. E estará o Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Aí Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que esses sacerdotes haverá conserto para eles. Se eles se arrependerem. Eles que aguardam o Messias, eles que estavam esperando a vinda do Cristo, Deus está dizendo que vai dar um trato neles. E eles vão começar a procurar Deus com ofertas justas, com sacrifícios puros, quando eles entenderem a verdade de Deus. E eu acredito que isso se cumpre não só naquele passado, mas em nós. Nós somos os levitas atuais. Né? Toda igreja ela é sacerdócio real. Cristo na cruz nos fez o quê? Reino de sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Nós somos um reino de sacerdotes aqui. Nós já estamos exercendo o nosso sacerdócio. Cada vez que viemos para o culto, louvar, adorar a Deus, estamos aqui como sacerdotes, como levitas. Levitas não são apenas porque louvor, não. Todo crente é um levita. Aí Deus está dizendo, vocês estão errando aí no culto, mas eu vou levantar levitas. Vai chegar a dia que os levitas vão trazer ofertas justas a mim. Cultos puros. Culto puro. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Eu aplicando isso para hoje, né? Porque é claro que chegou um momento que esses sacerdotes eles foram realmente se tocando no erro que estavam fazendo, foram ouvindo um profeta e foram corrigindo os pensamentos negativos deles, os pensamentos inúteis deles acerca de Deus. E aí começaram a trazer ofertas agradáveis ao Senhor. Será que nós estamos agradando ao Senhor a cada culto aqui? Trazendo ofertas para Ele, agradável, de coração, né? Ou você vem a pulso, aquelas cadeiras duras, aquela igreja calorenta. Porque a questão aqui não é o calor, né? A questão aqui é estarmos diante da presença do Senhor. Deus está falando com você. Através de Malaquias. Eu estou aqui, né? Passando a palavra de Malaquias. Deus vai continuar vindo até vocês através da Santa Ceia. Através do momento da Eucaristia. Chegar-me-ei a vós, outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Então Deus está dizendo aqui, olha, se há alguém praticando feitiçaria, eu sou contra essa pessoa. Se é o tipo de feitiçaria, irmãos, que você não precisa ir lá para o, né,
o espiritismo, né, candomblessista, magia negra, né, que as pessoas entendem. Não precisa ligar não, porque a gente sabe, né? Mas no interior você pratica feitiçaria, idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. A Bíblia diz que aquele que é rebelde é como feiticeiro. Quando Saul estava se rebelando contra Deus, que foi que Samuel falou para ele? Que o pecado de desobediência é pecado de feitiçaria. Aí você fica falando do candomblessista, do umbandista, achando que ele é feiticeiro, chamando ele de feiticeiro, né? Ou de alguém que é envolvido com magia negra, e você é um desobediente na igreja. Desacata, é um rebelde do trabalho, não respeita patrão, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor. Você é um feiticeiro. E aí, Samuel disse que o pecado de desobediência, de rebeldia, é pecado também de feitiçaria. Falou que o amor ao dinheiro, a avareza também é pecado de idolatria. Aí você fala dos católicos romanos, né, que está lá nas suas estátuas, lá, fazendo suas rezas, fala dos budistas, dos hinduístas, que tem lá os seus deuses, mas você aceita dinheiro. Não é mão aberta, não empresta, não ajuda, não doa. E quanto mais tem, quer. E até tira de quem não tem. Ele vai falar aqui, né, daqueles que oprimem o jornaleiro, que é o trabalhador, que tira o salário dele, não paga o salário justo a ele, porque quer enriquecer a base, né, da opressão. Tem gente que enriquece. Fazendo o trabalhador trabalhar muitas horas, não paga o que é digno para ele, quer disciplina, enriquece com a mão de obra dele. E tem muita gente assim, meu. Trabalham, eles são explorados do trabalho. Existe gente aí no mundo assim sofrendo. Pessoas enriquecendo com o sofrimento dele. E ele não tem outra opção, tem que trabalhar. Não tem outra opção de trabalho. Se submete a ganhar mixaria, né? E Deus está dizendo que isso não vai passar em branco em dia disso. Se você tem feito isso, né? Você tem aí estoquinho, você tem aí maltratado, tem abusado de pessoas para poder se dar bem. Deus, Ele está dizendo aqui que vai condenar esse tipo de gente aqui, ó. Aquele que oprime, aquele que defrauda o salário do jornaleiro, que oprime, que é opressor, que oprime a viúva, que oprime o órfão. Que é isso que está acontecendo em Israel. Porque Israel acabou sofrendo na mão de Nabucodonosor. Estava tendo esse tipo de coisa. Os governantes e até os sacerdotes estavam oprimindo os pobres. E ele está dizendo aqui, ó, que vai dar juízo para essa gente. Que não tenha ele. Diz o Senhor dos exércitos. Então, mesmo que o mundo ache que essa história de vinda de Cristo é coisa da cabeça da gente, mas é real. O juízo é real. Todos vão prestar contas a Deus. A Bíblia diz que não há nada coberto aos olhos de Deus. Dentro daquele que teremos que prestar conta. Está lá em Hebreus capítulo 4. Todo mundo vai prestar conta a Deus. Inclusive os crentes. Só que os crentes têm um advogado, que é Cristo. Os crentes, né? Deus falou que quem crê em mim não entra em condenação. Mas quem não crê em mim, sobre ele permanece a ira de Deus. E aí, graças a Deus, irmãos, que nós nos foi dado, né? A condenação. Cristo nos salvará da ira vindoura. Por isso que nós estamos aqui nesta noite.